Alô Rondônia! Alô você que nos acompanha tanto aqui na Record News, como na Claro TV, como na Sky e que nos verá a partir de amanhã, desse final de semana, no site Gente de Opinião. Nós estamos de volta para tratar das coisas da nossa amada Rondônia. Terra abençoada. Uma ilha ainda, num país de tantos problemas. Também não podemos comemorar assim, assintosamente, mas há coisas nessa terra que nós temos que destacar. Uma delas trago para você hoje, a Universidade Federal de Rondônia, a UNIR, que nesse mês de julho passado completou 35 anos. É uma honra, um orgulho para nós, todos os rondonienses. E quem melhor para falar dela do que o seu reitor, professor doutor Ariotti, que nos dá a honra de aceitar o nosso convite e vir bater um papo com a gente. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado, Sérgio. A honra, na verdade, é minha poder falar com os rondonienses desta obra de pouco tempo, mas de enorme significância, de modo que eu me sinto muito à vontade de falar sobre a universidade, dizer das nossas conquistas, dos nossos avanços e, óbvio, um pouco também das nossas dificuldades. Pois é, professor, vamos começar assim. O que é a UNIR hoje no contexto da educação de um estado pequeno, localizado longe dos grandes centros? A UNIR é a mais importante instituição educacional de Rondônia, a começar pelo fato de que nós estamos presentes desde a fronteira com a Bolívia, no campus de Guajará-Mirim, até a divisa de Mato Grosso, no campus de Vilhena, passando por Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Médici e Rolim de Moura. Ou seja, nós temos uma abrangência estadual. Esses 8 campi oferecem hoje 63 cursos de graduação e 14 cursos de pós-graduação. Se você pensar que isso foi construído em 35 anos, e 35 anos para uma vida humana pode parecer muita coisa, mas para uma instituição é praticamente nada. Um comentário paralelo, Sérgio, você que gosta das coisas de história Claro, e tal. adoro. Imagine que as universidades europeias foram constituídas já na passagem do milênio, dos anos 900 para os anos 1000. A Universidade de Oxford é de 1100, a Universidade de Coimbra é mais ou menos da mesma data, a Universidade de Heidelberg na Alemanha, a Universidade de Paris na França, a universidades espanholas, né? São universidades hoje que estão prestes a completar 1000 anos. E observe que as universidades são hoje a instituição social mais duradoura do mundo ocidental. Os impérios desapareceram. O Império Francês, o Império Inglês, o Império Português, o Império Austríaco, todos eles desapareceram. Mas as universidades permanecem lá. Você vai a Londres e visita Oxford, tal qual está lá há 900 anos. Então são instituições extremamente resistentes, extremamente duradouras. E a UNIR tem esta característica de resistência, de durante 35 anos ter atravessado vários momentos de crise, vários momentos de dificuldade e superou todos esses momentos. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Pois é, e para todos nós também. Professor, no contexto das universidades brasileiras, onde é que nós estamos colocados? Porque nós estamos num estado, como repetindo, num estado pequeno, fora do centro nevrálgico do país, um estado periférico ainda, com grande futuro, mas recente. Como é que nós estamos nesse contexto em termos de qualidade de ensino, de qualidade dos professores, enfim, de preparo de profissionais? No ranking das universidades, nós estamos em 108º lugar das 200 e tantas universidades que existem. Estamos no meio do caminho. Estamos no meio do caminho. O que é bom, por um lado, por ser uma universidade jovem, 35 anos realmente é pouco tempo, mas indica que nós temos muito que melhorar. Nós podemos pensar a Universidade de Rondônia para os próximos 10 anos, pelo menos, como sendo uma das 100 melhores universidades brasileiras, o que seria um avanço. Lembro que as 3 melhores universidades brasileiras estão em São Paulo. A Unicamp é hoje a melhor universidade da América Latina, ganhou o título da USP. A Unesp está também entre as 10 melhores universidades brasileiras. A melhor universidade federal brasileira é a Federal do Rio de Janeiro.
a segunda melhor, a Federal de Minas Gerais. Mas essa do Rio de Janeiro está implodindo, né? Ela está passando por alguma dificuldade porque ela é muito grande. E na hora da crise, as universidades grandes sofrem mais do que as universidades menores. De fato que na região norte nós temos algumas posições que nos envaidecem muito. Nós temos, por exemplo, o primeiro doutorado em geografia da região norte é da nossa. O que nos deu crises. Os nossos programas de pós-graduação estão relativamente bem colocados. Podemos melhorar, mas temos já programas com nota 4, o que ainda é pouco. É bom, mas ainda é pouco. Qual é o ideal? O ideal é que a gente tenha pelo menos programas com nota 5. 5. E isso nós estamos chegando lá, ué. Estamos chegando. Porque a construção de uma universidade não se dá de súbito. Claro. Não é algo que ocorra inopinadamente. Em 1000 anos. É uma construção, eu gosto sempre de dizer que trabalhar na universidade é um trabalho de formiga. As cigarras não se criam na universidade. É uma parábola, usando aquela famosa fábula. Claro. Na universidade, o que vinga, o que realmente faz a universidade crescer, é o trabalho cotidiano, aquele trabalho diminuto do pesquisador no seu laboratório, do professor na sala de aula, fazendo uma excelente aula, formando um excelente profissional que vai ter colocação no mercado de trabalho. Esta semana tivemos várias colações de grau e me orgulho em dizer, praticamente todos os nossos alunos saem da universidade com emprego garantido. O fato de estarmos em Rondônia ajuda bastante, porque o Estado não está contaminado por essa crise nacional. Né? Isso é um dado muito bom, muito importante. Os nossos professores, o que dá para falar sobre eles? A qualidade deles, o histórico pessoal, a dedicação, enfim, o resultado deles. É o que temos de melhor, Sérgio. Nós temos um capital humano, embora nem todos concordem com essa expressão, mas nós temos 800 docentes. Cerca de 400 deles têm doutorado. Doutorados nas melhores universidades brasileiras e estrangeiras. Dos outros mais 200 deles, ou quase 300 deles, têm mestrado. Então, praticamente todo o nosso corpo docente é qualificado com mestrado e doutorado. Nós temos 500 servidores técnicos. Eu diria que pelo menos 40% deles também têm mestrado. Um corpo técnico de excelência, pessoas que são abnegadas, dedicadas, que trabalham na universidade porque gostam, trabalham na universidade porque querem construir um ensino de qualidade. Eu me orgulho muito dos colegas docentes com quem eu divido o trabalho e com os colegas técnicos com quem trabalhamos. Temos cerca de 10 mil estudantes de graduação e cerca de 500 de pós-graduação. É um número ainda pequeno para o Estado, nós precisaríamos ter pelo menos 30 mil estudantes na universidade, nos cursos de graduação. Mas, de novo, em algum momento teremos, aos poucos crescendo, sem grandes arroubos, mas paulatinamente nós chegaremos a... E com qualidade, né, professor? Com qualidade. Eu me orgulho muito porque todos os nossos cursos estão reconhecidos. Há 5 anos atrás, apenas 6 dos nossos cursos tinham reconhecimento. Quantos são no total? 63 cursos. 63. Agora nós temos 56 cursos plenamente reconhecidos pelo MEC, o que significa que o aluno se forma num curso que tem autorizações jurídicas, que tem reconhecimentos jurídicos. Isso é uma tranquilidade, porque o aluno recebe um diploma que tem validade nacional, um diploma que realmente ele pode se apresentar no mercado de trabalho em qualquer lugar do Brasil. O que se fala também é que o aluno na universidade, muitos, eu não sei se na Unir, mas muitos chegam nas universidades com péssimo ensino médio. Isso se reflete na Unir também ou não? Sim. Hoje, o ensino médio brasileiro conseguiu resolver o problema quantitativo, de ter um quantitativo bastante significativo. Mas a qualidade do que se oferece no ensino médio ainda deixa muito a desejar. A gente aposta que as reformas que estão sendo feitas ao longo desses anos terminem por impactar. Mas ainda recebemos alunos com uma formação muito precária. Formação, às vezes, de leitura, de compreensão, de conhecimento. Isso, para a universidade, é muito ruim, porque você tem que retomar
a formação desse aluno naquilo que ele já deveria ter. E não tem. Ele chega na universidade com muitas deficiências, mas é o público que nós temos e é com ele que trabalhamos. Mas é esse estudante que chega sem qualificação pelo mau preparo do segundo grau que vai em frente desde que tenha aquela força de vontade, superação? Enfim. Tem, e eles têm essa força de vontade, têm essa superação. Interessante observar que essa superação aparece mais fortemente no chamado aluno cotista, que são os alunos que entraram pelas cotas, seja cota social, seja cota racial, seja cota étnica. Os estudos anteriores indicavam um certo temor das universidades de que as cotas sociais e étnicas fossem rebaixar a qualidade do ensino. Hoje, todos os estudos, inclusive na nossa universidade, demonstram que esses alunos, eles agarram esta oportunidade de estudar numa universidade pública com um afinco inigualável. De modo que, rapidamente, é impressionante o modo como o aluno cotista reconhece que está numa universidade pública federal, gratuita, de qualidade, inclusiva, e ele se dedica ao estudo, ele se dedica de modo até diferenciado em relação ao aluno não cotista. O senhor acha que foi feita, então, justiça ou nós ainda estamos longe de fazer justiça social nas universidades? Temos que fazer mais justiça ainda. Hoje, um das nossas maiores desafios, eu gosto de dizer que é um desafio, é a inclusão das pessoas com deficiência. As pessoas com todo tipo de deficiência. Nós temos hoje um conjunto significativo de alunos surdos, coisa que não tínhamos. Até 4 anos atrás não havia nenhum aluno surdo na universidade. Hoje nós temos 46 alunos surdos. Temos aluno cego, temos aluno com deficiência mental, aluno com todo tipo de deficiência. E é obrigação da sociedade recepcionar esses alunos e dar a eles as condições para que eles estudem, aprendam, se formem e desempenhem o seu papel profissional. O professor citou há pouco várias universidades pelo mundo afora. O que elas representaram e representam na história dos seus países, o que representam e representaram na história da humanidade. A UNIR começou muito pequenininha, modestinha, aliás, com poucos créditos. A gente achava que aqui no meio da Amazônia talvez nem se criasse, pois olha só o estágio que está. Professor Ari, e aí, a UNIR hoje, qual a situação dela? Ela é uma universidade deficiente? Ela é autossuficiente? O que ela precisa? A UNIR não é autossuficiente. Nós dependemos exclusivamente de repasses do governo federal, o que significa dizer que em época de contração fiscal, a universidade também sofre. Ano a ano, o governo federal vem diminuindo os repasses que faz à universidade. Esse ano não foi fácil, não está sendo fácil, estamos trabalhando para chegar ao final do ano. Mas eu brinco dizendo que quem acha que esse ano vivemos a pão e água, ano que vem viveremos a água. Lá se foi o pão. Foi o pão, né? Isso porque o nosso orçamento, Sérgio, ele é um orçamento de, grosseiramente falando, 250 milhões de reais por ano. 200 milhões é para pagar pessoal, ativo e inativo. Sobram 50 milhões, 36 milhões para o custeio da universidade, para o seu funcionamento cotidiano. Água, luz, a universidade é uma casa, tem as suas despesas, água, luz, telefone, vigilância, limpeza, manutenção, isso consome 36 milhões. Só de energia elétrica, 9%, ou seja, cerca de 3 milhões e 400 ano nós gastamos com pagamento de conta de energia. E sobram cerca de 14 milhões para aquisição de equipamentos, móveis e construções. Ocorre que desses 14 milhões que normalmente nós temos esse ano, se chegarmos a 4 milhões será muito. Nossa! Então você imagina uma universidade que precisa crescer. Estamos concluindo muitos prédios, bibliotecas em praticamente todos os campi, restaurantes universitários em 4 campos. E nós precisaremos equipar, mobiliar, terminar essas obras. E isso sem dinheiro não se faz. Educação é cara, educação exige dinheiro. Tem coisas que não precisam de dinheiro, a criatividade resolve. Mas tem coisas que sem dinheiro não se resolve.
Participação de professores em congressos, em eventos científicos. Esses professores precisam de passagem, precisam de diárias para viajar. Ele não pode fazer isso com o salário dele. E se já é pequenininho? Já é. E se nós não temos os aportes suficientes do governo federal, a gente não consegue fazer com que os nossos professores dialoguem com os seus pares. A ciência se constrói em rede. Aquela imagem do cientista fechado no seu gabinete, né, com a bata branca, fazendo experimentos, isso é uma imagem do século XIX. Hoje a ciência se constrói em rede, se constrói com o diálogo entre os cientistas. Isso está realmente muito difícil. Mas eles não desistem, Sérgio. O que há de fascinante nos professores é que, se não há dinheiro público, eles viajam com o próprio recurso, utilizam as milhas que têm, financiam e dão um jeito e participam desses eventos, apresentam suas pesquisas, apresentam seus trabalhos. Isso é uma coisa fascinante. A resistência da universidade é maravilhosa. Outra dificuldade é que a gente não está crescendo. Rondônia precisa que a universidade ofereça mais cursos. A área de saúde, por exemplo, nós estamos já há bastante tempo limitados a 4 cursos: psicologia, enfermagem, medicina e educação física. Nós precisamos de curso de odontologia, de farmácia, enfim, a área de saúde precisa crescer e nós não estamos crescendo. A área das engenharias precisa crescer. Nós crescemos nos últimos anos, mas de novo estamos, nesse momento, estagnados. Estamos entregando 2 prédios novos, um prédio para engenharia elétrica e um prédio para engenharia civil, para os laboratórios, mas, de novo, precisa equipar. Só de equipamento a gente precisa de algo como 8 milhões. Nossa. Mas eu quero destacar, Sérgio, o apoio que a universidade tem recebido dos nossos congressistas. Eles têm sido extremamente generosos, especialmente o líder da bancada, o deputado, posso citar o nome? Mas então, Capixaba, eu quero prestar amigo, homenagem ao deputado Capixaba. Nilton Capixaba, que tem sido um interlocutor e um parceiro permanente da universidade. Que bom. A deputada Marinha Halpe, a deputada Mariana Carvalho, enfim, nós temos uma interlocução com o senador Valdir Halpe, com o deputado Marco Rogério. Nós temos tido uma interlocução muito boa e temos recebido emendas parlamentares que, nessa hora do sufoco, produzem algum alívio, pelo menos. Dá para respirar. Né? Respira, pelo menos. Né? Há uma obra recente em Rolim de Moura, de pavimentação do campo, com emenda de parlamentar. Temos agora um projeto que vai ser muito, muito interessante, que é a conclusão daquilo que um dia se chamou Hospital do Câncer, lá na Estrada de Santo Antônio. Ah, sim, sim. Hospital universitário. Isso, ia ser o hospital universitário, mas não vai ser. E nós vamos transformar num centro de ciências da saúde com um ambulatório especializado no atendimento de doenças raras. Legal. Uma coisa que não existe em Rondônia, não existe em Porto Velho, e há cerca de 1.300 pessoas que sofrem dessas chamadas doenças raras e que não têm um atendimento porque o Estado não tem capilaridade para atender esse tipo de situação. De modo que nós estamos otimistas, em meio à crise, em meio à dificuldade, em meio a todos esses problemas que são nacionais, mas nós estamos otimistas, acho que temos como crescer. Professor, a sua história pessoal é cheia de conquistas e o senhor é muito respeitado, mas o senhor pegou uma universidade para suceder uma das figuras mais queridas de Rondônia no meio estudantil, que foi a doutora Tourinho, né? Que foi a nossa... Maria Berenice Alho da Costa Tourinho. E aí, como é que é perseguir, chegar, superar tudo que ela fez? A professora Berenice é minha amiga de décadas e ela você a conhece. Teve um mandato fez um mandato, eu tive o prazer e a honra de ser da equipe dela. Estive nos 4 anos na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. Ela agora está na USP fazendo um pós-doutorado, merecidamente, um estágio de pós-doutoramento para passar um ano estudando. E logo que nós assumimos, em alguns momentos a convidamos para eventos e tal, e ela me disse uma frase que me marcou muito. Ela me dizia assim: Ari, tem que se ter elegância até na hora de sair. Bem típico dela, né? Ela é de uma elegância. Eu provoquei ímpar, isso, até como uma homenagem, né?
Ela e outros reitores, não se pode só falar nela, mas eu peguei a doutora Berenice por ser uma figura extremamente querida, respeitada, uma cabeça especial em Rondônia. Não é? Ah, sem dúvida. A Berenice, ela marcou e fez um trabalho pedagógico na universidade, fazendo com que as pessoas entendessem que na universidade mais vale as relações de tolerância, mais vale as relações de boa vizinhança do que o embate cotidiano. A Berenice, ao contrário do mineiro da piada, ela dá uma boiada para não entrar numa briga. Ela jamais entra em briga. Ela tem uma tolerância, mesmo em meio a alguns colegas que ainda praticam, lamentavelmente, uma intolerância, que praticam algum barbarismo nas redes sociais. Ela se mantém absolutamente tranquila em relação a esse tipo. Você sabe que as redes sociais nesse hoje particular, o senhor não é da turma da Berenice? Não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas depois que eu entro, eu dou uma boiada para não sair. Como é que o senhor veio para Rondônia, reitor? Eu vim há 33 anos agora, eu cheguei aqui em 1983, quando a BR ainda não era asfaltada. E eu vim para aqui, Sérgio, para fazer um trabalho que o CNPq, na época, queria ter feito, e nós fizemos, que foi avaliar as condições de saúde da população migrante para Rondônia. Sabe você que todos nós que entrávamos em Rondônia por via terrestre, lá no posto de Vilhena, nós preenchíamos um extenso formulário socioeconômico, éramos vacinados contra a febre amarela, obrigatoriamente. E, lamentavelmente, esses milhares e milhares de formulários que nos dariam um perfil sociológico da população migrante, esses formulários, afinal, foram perdidos, sumiram, foram degradados e jamais se recuperou essa história sociológica dos migrantes. E nós fizemos essa pesquisa, publicamos alguns artigos em torno disso, entregamos o relatório ao CNPq e eu me apaixonei por Porto Velho. Pois é, essa terra... Você sabe que toda a população que vive próxima a coleções aquáticas desenvolve o mito, pode ser rio, lago, lagoa, fonte, de que quem bebe daquela água não mais sai daquela terra. E nesse caso, embora eu não tenha tido coragem para beber a água do Rio Madeira... Purinha, sem passar pela Caiarde. Não cheguei a tanto, mas de fato eu me apaixonei pela cidade. Em 83, mas por quê? Eu tinha trabalhado em Brasília durante muitos anos, tinha feito meu mestrado na UNB e Porto Velho tinha pouco mais de 100 mil habitantes. E por fazer também? Tudo por fazer. E me ocorreu aí, realmente foi a fortuna, no sentido de sorte, né? Eu fui morar na Arigolândia. E a Arigolândia era um bairro, imagino que ainda seja, menos talvez, mas era um bairro onde as relações das pessoas era uma coisa absolutamente fascinante. Você podia tomar café da manhã na casa de um, almoçar na casa de outro e jantar na casa de um terceiro. E era sempre muito bem recebido. Que legal. Então, a Arigolândia, eu morei 10 anos na Arigolândia. Professor, eu não saio mais de lá. Professor, nós temos mais um minuto. Queria falar um pouquinho sobre o futuro da Unir. O que o senhor diria sobre a nossa querida Unir de 35 anos? Então, eu gosto de pensar que nós precisamos de um compromisso, os docentes, os técnicos e os estudantes, de um compromisso no sentido de elevar a nota dos nossos cursos. Eles estão todos reconhecidos, mas a maioria dos cursos é nota 3, no máximo de 5. Isto não depende da reitoria, não depende do professor, não depende de uma pessoa, depende do conjunto da instituição. Ter como meta elevar a nota de todos os nossos cursos a 4 e depois elevar a nota desses cursos a 5. E aí poderemos dizer que temos não apenas uma universidade de qualidade, mas uma universidade de excelência. Muito bem. Olha, nós queremos agradecer muito a presença do reitor Ari Otti aqui conosco. É uma pessoa que merece todo o nosso respeito e aplauso pelo sensacional trabalho que faz, não só agora como reitor, mas por uma vida toda dedicada a Rondônia. Professor, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui sempre, e esse espaço sempre é aberto para a nossa querida Unir dizer tudo que tem que dizer para a comunidade. Obrigado, Sérgio, obrigado a todos. A SIC TV tem sido uma parceira
forte nossa e queremos manter esta parceria. Você assiste esse programa como assistiu pela Sky, pela Record News, pela TV a cabo. E a partir de domingo, no site Gente de Opinião, toda a entrevista na íntegra. Para o Brasil, para Rondônia, para o Brasil e para o mundo. Até mais.